Semana que vem, vou deixar o pessoal subir para eu fazer esse aviso, senão muitos vão ficar sem ouvir. Nós chegamos hoje à nossa última reflexão no livro de Amós. Nós começamos já, tem uns 4 meses, eu acho, nós fomos olhando capítulo por capítulo, e hoje nós vamos estudar a última mensagem, né? Vamos fazer o último estudo aqui no livro de Amós. E eu queria oportunizar, antes da gente começar, se ninguém quiser, não tem problema, a gente continua aqui. Ao longo dessas, eu acho que foram 16 palestras aqui sobre o livro de Amós, o que vocês lembram, na verdade não é o que lembram, o que vocês ouviram sobre as reflexões aqui em Amós que os impactou, ou que levou-os a considerar alguma coisa, a pensar, de tudo que a gente falou aqui, o que marcou você? Alguém quer mencionar alguma coisa? Ok. Mais alguma coisa que alguém queira mencionar sobre aquilo que nós vimos aqui em Amós? Ok. Para quem chegou aí depois, nós hoje vamos estudar a nossa última palestra aqui no livro de Amós. Semana que vem, nós não vamos ter EBD, nós vamos ter culto, tá? Nós vamos agora, todo primeiro domingo do mês, celebrar a ceia pela manhã. Então, domingo que vem, nós iniciaremos às 10 horas com a nossa celebração da ceia. Todo primeiro domingo do mês teremos a comemoração, né, da celebração da morte de Cristo. Então, não teremos escola bíblica, teremos o nosso culto. Nos demais domingos, nós então continuaremos aqui. Vamos ver aí, Amós 9, 10 a 15. Hoje, como é a última mensagem, é possível que a gente precise se estender aí uns 15 minutos a mais do nosso tempo, tá? Amós 9, do verso 10 ao verso 15. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão um vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Trarei de volta do exílio meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua própria terra e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.
Não sei se vocês, quer dizer, sei sim, vocês já repararam ao longo da vida que filmes, séries, até novelas, elas têm o seguinte enredo: tem lá uma história onde de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, e aquela pessoa faz coisas erradas ou ela é perseguida e desenrola-se a história e no final dá tudo certo. E foram felizes para sempre. Apesar de tudo que aconteceu, as coisas mudaram e eles foram felizes para sempre. Esse enredo, essa estrutura que acompanha filmes, histórias, livros, isso vem da onde? Da onde que o ser humano tira isso? Das Escrituras. Porque as Escrituras nos falam daquela estrutura que fala da queda, da criação. Deus cria, o homem tomba, o homem cai, o homem erra e Deus redime. E essa redenção encaminha o homem para a glorificação. Então, essa estrutura que a gente encontra nas Escrituras, ela está presente em nós, nas nossas histórias, nas nossas perspectivas, de que um dia tudo há de ser restaurado. E quem tem acompanhado aqui a nossa série de reflexões no livro de Amós, sabe que Amós, desde o primeiro capítulo, ele está marretando o povo, dizendo um monte de coisa para o povo, falando, Deus vai destruir vocês, e como de fato acontece, mas no final do livro, Amós termina com uma palavra de esperança. Amós encerra o livro dele com uma fala de restauração do povo de Deus. Essa restauração pela qual todos nós desejamos, ansiamos, essa restauração pela qual todos nós oramos e aguardamos em fé diante de Deus. E aí Amós usa duas analogias aqui nesse texto para descrever a restauração do povo de Deus. A primeira analogia, não sei se você reparou aí enquanto eu estava lendo aqui, é da restauração de uma casa que foi derrubada ou destruída. Está aí no verso 11 e 12. A segunda analogia é de uma colheita farta e abundante e constante, que está aí no verso 13, 14 e 15. Vamos pensar um pouquinho sobre essas duas analogias aí que Amós utiliza. Se ficar quente, gente, vocês sinalizem aí para mim que a gente liga o ar, porque só está esse aqui, tá? Se alguém começar a suar aí, você observa, Mônica, aí você liga. Então, olha só, os versos 11 e 12 falam da restauração de uma casa que foi derrubada. Naquele contexto, naquela época, todo mundo sabia o que era reconstruir uma casa em ruínas. Não, pode ligar aqui o ar, pode ligar. É porque na reunião de oração tinha pouquinha gente. Então, naquela época em que Amós escreveu esse texto, tem que apertar um botão aí, Léo, chamado ON. Está conseguindo, não? Pode ser que seja a pilha. Mas, enfim, deixa eles resolverem ali aí. Naquela época, as pessoas que moravam ali, elas conviviam com o fato de reconstruir casas que estavam ali em ruínas. Então, casas semi-destruídas era algo muito comum naquele contexto ali. Paredes pela metade,
casas cheias de brechas, tetos muitas vezes desabados. E então, ali no Reino do Norte, que é o povo para qual Amós escreve, existiam inúmeras casas nesse estado. Fosse pelo clima, fosse pelas intempéries, fosse por uma tempestade, fosse por guerras, né? As casas aconteciam de muitas batalhas, fosse pelo próprio abandono do dono, fosse pela morte do dono, que não tinha condições de reconstruir a casa. Então isso era muito comum. E aí Amós pega algo que é muito comum ali e utiliza como uma analogia, como uma história, como uma ilustração. Ele diz aí no verso 11, ele fala de levantar o tabernáculo, uma ideia de tapar as brechas, de fechar as paredes, de reconstruir essas casas que estavam ali semi-destruídas. E aí Amós pega essa figura e diz que era isso que Deus iria fazer com a nação de Israel. Depois de todos aqueles problemas, Deus iria reconstruir aquela casa, que no caso é a nação de Israel, que estava em ruínas. E aí essa expressão que ele usa aí no verso 11, o tabernáculo de Davi que está caído, é uma referência ao fato de que o reino de Davi havia sido dividido. Nós temos mencionado aqui constantemente esse fato, porque para a gente entender muitas coisas que Amós fala, a gente precisa entender e saber disso. Houve uma época em que o reino estava junto, as 12 tribos estavam unidas, debaixo do reinado de Davi. Depois veio Salomão, que também reinou sobre essas 12 tribos, e depois de Salomão vem o filho dele, Roboão, e ocorre ali o cisma entre a casa de Davi. Das 12 tribos, 10 ficam debaixo do reinado de um homem chamado Jeroboão e dão origem ao reino do norte, e aquelas 2 tribos, Benjamim e Judá, ficam debaixo do controle do filho de Salomão, chamado de Roboão. E aí Deus diz: eu vou restaurar tudo isso, e eu vou trazê-las de volta à sua inteireza. Assim como um dia elas estiveram juntas e foram governadas pelo mesmo rei, um dia eu vou fazer com que isso volte a acontecer. Então, é uma referência aqui às 12 tribos, as 2 casas lá que ficaram divididas, sendo unificadas novamente. Então, Amós diz: essa casa que está semi-destruída, essa casa que está cheia de problemas, eu irei restaurá-la completamente, diz o Senhor. E é interessante que Amós diz que Davi vai reinar não somente sobre as tribos que vão se unificar novamente, mas Amós diz que Davi ele vai reinar sobre todas as nações, mesmo sobre aquelas nações que eram adversárias e inimigas de Israel. Olha o que ele diz aí no verso 11 e 12. Vamos ler novamente. Naquele dia, o dia da restauração, levantarei o tabernáculo caído de Davi, ou seja, as tribos que se dispersaram. Aí olha a figura da casa destruída: repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aí olha o que ele diz agora: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, ele menciona aqui um dos inimigos mais ferozes da nação de Israel, que eram os edomitas. Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe
que um pouco mais adiante, os babilônicos vão invadir o reino do sul, Judá, e eles vão levá-lo em cativeiro. Só lembrando, Amós é um profeta do reino do sul que está profetizando para o reino do norte. O reino do norte vai ser levado em cativeiro primeiro, vai ser completamente destruído, vai ficar só um pouquinho de gente ali. E aí Amós está dizendo aqui agora que futuramente os edomitas, eles vão se juntar com os babilônicos e vão destruir o reino do sul. Eles vão vir e vão destruir o outro reino. É o que ele está lembrando aqui. No entanto, Amós diz que há uma promessa do Senhor, há uma profecia de que até as nações inimigas, como o perverso Edom, chegará um dia em que ele virá para debaixo do reinado de Davi, quando Deus restaurar a casa de Israel. E aí, Amós diz, a esse reino que estará debaixo do domínio de Davi, não só as 12 tribos, mas também Edom, se unirão, olha o que ele diz aí, todas as nações chamadas pelo meu nome. Ou seja, as nações são chamadas pelo nome de Deus, por quê? Porque foi Deus quem as criou. São chamadas pelo nome dele, porque cada uma das nações pertencem a Deus. E por causa disso, Deus pode, quando ele bem entender, reuni-las e ajuntá-las. Então essa é a primeira analogia que ele utiliza para falar da restauração. Uma casa destruída que Deus vai restaurar. E aí ele lembra dessa restauração do reino davídico. Ele diz que Davi vai um dia se sentar novamente no trono de Israel para governar não apenas as 12 tribos, mas o mundo todo, como Senhor absoluto de todas as coisas. É isso que significa aqui levantar o tabernáculo de Davi. Vou tratar disso daqui a pouco. Segunda analogia da colheita farta e constante. Está aí no verso 13, 14 e 15. Olha só. Olha o que Amós fala e o contexto no qual ele fala. Israel está sendo levado para o cativeiro. Nós temos visto isso. Todos os capítulos Amós está dizendo, Deus vai vir com juízo. E de fato veio. Deus diz que os israelitas seriam mortos, aqueles santuários lá que profanavam o nome de Deus seriam todos eles derrubados, toda a dinastia do rei Jeroboão II seria completamente aniquilada, os israelitas seriam levados em cativeiro e sobraria um pouquinho lá, que seria misturado e se transformariam nos samaritanos. A gente viu isso semana passada. Mas essa profecia de que Deus mudará a sorte do povo, agora aqui, essa segunda analogia, ela equivale àquilo que Amós disse antes sobre a restauração do tabernáculo de Davi, quando Deus vai trazer o seu povo de volta para a terra prometida. Então ele diz, olha aí, reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas. Então a profecia está dizendo que aquelas cidades que foram assoladas pelos invasores assírios, elas seriam reedificadas e os israelitas voltariam a morar nas casas das quais eles foram expulsos. E aí ele diz mais, ele usa uma figura impressionante. As vinhas que foram destruídas e os pomares que foram apropriados pelos inimigos, eles voltarão aos seus legítimos donos. Olha o verso 14. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Então a gente tem aqui uma promessa
de que Deus trará o seu povo de volta para a terra prometida. É assim que ele encerra o seu livro. Ele passa o livro inteiro falando assim: Deus vai levar juízo sobre vocês, vocês vão ser levados para o cativeiro e vocês vão padecer lá, mas Deus vai trazê-los de volta. E aí, naqueles dias, e quando Deus trouxê-los de volta, Deus vai fazer grandes coisas aqui no meio de vocês. Deus diz assim: a produção de trigo vai ser tão abundante, que o trigo vai crescer mais rápido do que vai ser colhido. Olha a figura que ele usa. Você conhecia essa figura bíblica? Amós diz assim: o trigo vai crescer mais rápido do que a pessoa que está colhendo. Você consegue imaginar o sujeito colhendo trigo e atrás dele já vem uma outra pessoa plantando, porque o trigo está crescendo muito rápido. É o que ele está dizendo aqui. Ele diz: olha, o trigo vai crescer tão rápido que o lavrador mal terá colhido e já tem um empregado dele plantando de novo. Quase que não dá tempo de colher. Isso aqui traz a ideia de quê? De fartura. Vai ter muita coisa. Você acabou de colher, já tem gente plantando. Você volta aqui, colhe aquilo que foi plantado, já tem gente plantando. É o que ele está dizendo aqui. Ele enfatiza isso ainda mais com uma outra figura, está aí no verso 13, olha só. E o que pisa as uvas seguirá logo ao que lança a semente. As uvas eram pisadas num lugar chamado de lagares. Ela era jogada ali, as pessoas entravam nesses tanques enormes e ficavam ali pisoteando as uvas para esmagar a uva. E o lagar, ele tinha um orifício pelo qual saía ali o sumo da uva que era pisada, e esse sumo era direcionado para alguns tonéis, onde o vinho ficava ali para ser devidamente fermentado. E aí Amós está dizendo que a produção de uvas será tão grande, que aquele que pisa as uvas vai seguir de perto aquele que lança a semente. Ou seja, um lançará a semente e logo atrás vem aquele que colhe para pegar a uva produzida e lançar lá onde ela vai ser pisada. Amós está dizendo assim: vai ser tão abundante, vai ser tão grandioso, que é assim, ó, lançou, colheu, pisou, lançou, vai ser imediato. Não vai ter essa espera, vai ser algo instantâneo. É uma figura de quê? De prosperidade, de abundância, de generosidade da parte de Deus. Então, é importante a gente lembrar que Amós, ele está profetizando para uma cidade, para uma sociedade cuja economia era baseada na agricultura. Então eles entendiam essa linguagem, e essa era uma linguagem de abundância, de prosperidade, de felicidade, que estava relacionada com o quê? Com a construção de casas, com a plantação de pomares, com o crescimento do rebanho, com vacas lá que dão crias, com as vinhas produzindo uvas em abundância, com pomares cheios de frutas. Então essa é a linguagem que Amós, que é um boiadeiro, que é alguém que também trabalha na agricultura, que plantava lá os figos dele, é uma linguagem que ele usa para descrever aquele período de abundância, de prosperidade que Deus iria trazer sobre a nação de Israel. Depois de todo o sofrimento que eles passassem lá no cativeiro, Deus iria trazer um momento de abundância do qual eles nunca viram. E aí, olha como ele encerra no verso 15. E plantá-los-ei na sua terra. E olha a promessa aí agora.
e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Naquele momento ali, eles seriam arrancados por causa dos pecados deles e seriam levados para o cativeiro. Mas aí Deus diz que iria trazê-los de volta e iria plantá-los na terra de tal maneira que nunca mais eles seriam arrancados de lá. Acabou o livro. Olha como que termina o livro. Certamente. E está incluído aí. A grande questão a ser percebida aqui é a pergunta que a minha mãe fez ali. De que maneira que a gente interpreta essas promessas de restauração? Atos vai nos responder, pelo menos para mim. A gente vai ver daqui a pouco. Exatamente. Aqui, Amós está falando de uma restauração literal. Será que isso vai acontecer? Será que isso já aconteceu? Porque, como nós já vimos, pouco tempo depois de Amós anunciar isso daqui, mais precisamente no ano 722 a.C., as 10 tribos do norte foram levadas em cativeiro para a Síria. O rei assírio, um homem chamado Sargão II, comandando lá os seus exércitos, ele invadiu o reino do norte. E ele estava ali numa campanha expansionista, imperialista, de dominar o mundo. Ele já tinha dominado regiões importantes, como a Síria, a Mesopotâmia, que eram grandes centros, e agora ele precisava dominar um último grande centro, que era o Egito. Então ele vai na direção do Egito, e quem que está no meio do caminho? Israel. E aí então ele passa por cima de Israel, quando ele vai na direção do Egito, e toma o reino do norte, e apanha aquelas pessoas ali, e as leva em cativeiro, e as 10 tribos, elas desaparecem. Elas somem na história. O que sobra ali são algumas pessoas que se misturam com outros povos e viram os samaritanos. 135 anos depois que os assírios invadiram o reino do norte, como mencionei há pouco, os babilônicos vão invadir o reino do sul. Porque os babilônicos, 135 anos depois, eles já tinham se transformado na potência do mundo. Os babilônicos tomam o lugar de potência mundial dos assírios. Os assírios tombam e os babilônicos chegam ao poder. E aí eles tomam o reino do sul, tomam a cidade de Jerusalém, eles vão capturar ali aquelas 2 tribos que sobravam, que é Judá e Benjamim, e aí eles começam a deportação dos judeus para a Babilônia como cativos, como escravos no ano 587 a.C. Você deve conhecer a história, é nesse momento que Daniel é levado para lá. Lembram da história de Daniel? Que é levado como cativo? É nesse momento aqui. O tempo passa e 7 décadas depois, 70 anos depois disso, de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia, um outro império se levanta e tomba o império babilônico, que é o império medo-persa. Lembrando, né, dos impérios que se levantam e tombam. E aí nesse cenário mundial agora existe um novo império, que é o império medo-persa. E aí nesse momento, os judeus que tinham sido levados em cativeiro, eles são liberados pelo imperador Ciro, que
Isaías fala que ele era um servo do Senhor. E esse governante dos medos e dos persas concede a liberdade aos judeus e então os autoriza a retornar para Israel. E essa volta, esse retorno acontece em 3 levas, com Esdras, com Neemias e com um homem chamado Zorobabel. Essa história está toda registrada na Bíblia, nos livros de Esdras, de Neemias e de 2 Crônicas, finalzinho lá de 2 Crônicas. O retorno do povo do cativeiro babilônico. E aí, dos remanescentes voltaram a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e alguns daqueles israelitas que sobraram lá, das 10 tribos, as quais tinham escapado e se misturado lá com outros povos. O que acontece é que, nesse retorno, eles reconstroem o templo, eles reconstroem as suas casas, eles reconstroem as suas vidas, e não tem o cumprimento da abundância que Amós descreve aqui. Nem de perto tem o cumprimento dessa profecia. Até porque eles continuam debaixo da dominação do Império Persa. Continuam pagando impostos, continuam sendo opressos economicamente, continuam tendo inimigos ali por perto, ameaçando o povo. Então a glória prometida aqui no final do livro de Amós não aparece aqui, nem de perto. Por quê? Porque o significado dessa profecia é espiritual. Quem diz isso? Abra aí, Atos capítulo 15. Preste atenção numa coisa. Só há uma vez em que o livro de Amós é citado no Novo Testamento. Onde é? Atos 15. O que acontece aqui? A igreja começa lá no dia de Pentecostes. Os primeiros cristãos, eles eram judeus, não é isso? Lá em Jerusalém. E esses primeiros cristãos judeus, eles não queriam admitir dentro da igreja cristã pessoas que não fossem da linhagem de Abraão. Lembra lá a briga que tem em todo o Novo Testamento sobre essa questão? Eles não queriam, a igreja começa em Jerusalém com os judeus, eles não queriam admitir na igreja cristã pessoas que não fossem da linhagem de Abraão. Quem não fosse judeu não poderia ser cristão. Essa era a mentalidade inicial daqueles primeiros cristãos. Aí o que Deus precisa fazer? Precisa chamar o líder, Pedro, e Deus dá uma visão a ele, para que ele fosse pregar na casa de Cornélio, que não era judeu. Pedro fica impressionado com aquilo, e aí Pedro então se convence de que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, também deveriam ser incluídos na igreja, também deveriam ser aceitos na igreja. Então a entrada dos gentios na igreja, que só era constituída no seu início de judeus, ela ocorre pela primeira vez por intermédio do líder, de Pedro. Depois, tempos depois, bem depois, alguns anos depois, é que o apóstolo Paulo começa o ministério dele entre os gentios. A primeira viagem missionária de Paulo é descrita aí em Atos 13.
Lucas vai dizer, que é o autor de Atos, ele vai dizer que Paulo sai por toda a região ali, ao redor da bacia do Mediterrâneo, pregando o evangelho aos gentios, aos não-judeus. Ele vai pregando e plantando igrejas. Não é esse o ministério do apóstolo que a gente conhece, de Paulo? E aí, quem conhece o texto de Atos sabe que essa atitude de Paulo de sair pregando e plantando igrejas em vários lugares e acolhendo gentios, isso provocou uma grande confusão na igreja mãe, na igreja sede. Qual é a igreja sede? A primeira igreja, aquela que surge lá em Atos 2, a igreja de Jerusalém. É dali que começa a sair os apóstolos. Quando Paulo começa a ir pregar o evangelho em vários lugares, isso causa um problemão lá na igreja. As pessoas começam a dizer lá aos líderes: quem autorizou Paulo a fazer isso? Só pode ser cristão quem for judeu. Se eles quiserem ser cristãos, eles precisam, antes de serem cristãos, se tornarem judeus. E aí precisa fazer o quê? Se circuncidar, guardar a lei de Moisés, não pode comer qualquer coisa, tem que respeitar a dieta religiosa, tem que guardar o sábado. O pessoal de Jerusalém começou a exigir que esses gentios, a quem Paulo estava pregando o evangelho, adotassem práticas judaicas, se tornassem judeus. Começa uma discussão, um debate, quase que tem um cisma entre Paulo, o apóstolo aos gentios, e essas pessoas da igreja lá em Antioquia. O que acontece? Chamem Paulo, vamos fazer uma reunião aqui. Precisa ser resolvido. E aí os grandões, os homens importantes ali do cristianismo que estava começando, eles se reúnem lá em Jerusalém. Porque era ali que estavam os outros apóstolos de Jesus. E Paulo vai para lá. Gente, tudo isso está escrito em Atos, tá? Estou só contando aqui de forma panorâmica o que Atos descreve. Paulo vai para lá com uma comitiva, reúne os apóstolos, reúne os presbíteros e eles vão debater sobre o assunto. Qual assunto? Em que base os não-judeus podem entrar na igreja? Quais são os critérios que precisam existir para o gentio se transformar num cristão ou num judeu? E aí começa aquela controvérsia imensa sobre circuncisão. E aí diz Lucas que havia na igreja um partido lá, um grupo dos fariseus, que dizia assim: tem que ser circuncidado. É a primeira coisa, circuncidar. Vai ter que fazer as outras coisas? Vai, mas a primeira coisa é circuncidar. Aí levanta Paulo e os amigos dele, os companheiros dele, diz assim: de jeito nenhum, não precisa circuncidar. Salvação é por graça, não é por feitos, não é por obras, não é por guardar obras da lei. Salvação é gratuita. No meio do debate, o Pedro levanta e fala assim: espera aí, quero falar. Olha o que o Pedro diz, verso 7, Atos 15. E havendo, o quê? Grande discussão. Grande discussão. E discussão na igreja é grande mesmo, né? Havendo grande discussão, levantou-se o Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles,
concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O que Pedro está fazendo aqui? Lembrando aquele pessoal ali do episódio lá da casa de Cornélio. Porque lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, da mesma forma que desceu lá no Pentecostes sobre os judeus. Pedro está dizendo, olha, não tem diferença nenhuma entre nós, judeus, e eles. Pedro está dizendo, olha, não há, Deus não faz distinção entre judeus e gentios, entre judeus e não judeus, porque Ele purificou o coração daqueles irmãos lá pela fé, da mesma maneira que purificou o nosso lá no Pentecostes. Aí ele conclui a argumentação dele dizendo, olha aí verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós conseguimos suportar? Olha a sinceridade de Pedro. Olha como que isso aqui é claro. Pedro está dizendo assim, olha só, nem eu, nem você, nem os nossos pais, nem eles, nem ninguém no mundo consegue cumprir a lei. E vocês estão querendo que eles cumpram a lei, quando nem mesmo vocês e nem eu, a gente consegue isso. Nem os nossos pais conseguiram isso. E vocês querem colocar sobre eles uma responsabilidade, um jugo imenso. Ele continua, olha aí. Mas, verso 11, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Como que pode alguém, nos dias de hoje, ler as Escrituras e defender que salvação é por obras, que salvação é por graça e obras? É impressionante. Pedro está dizendo aqui de forma mais clara possível, salvação é unicamente por graça, mediante fé, para todas as pessoas, tanto judeus quanto não judeus, sempre foi assim. A lei é um fardo que ninguém consegue cumprir. A lei não salva ninguém. A lei ela só tem um objetivo, que é apontar para aquele que consegue cumpri-la em nosso lugar. Só isso. Verso 12. Então, toda a multidão se calou. Lembra lá da discussão? Olha a palavra do líder aqui, como que é importante. Se calou. E passou a escutar a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Ou seja, Pedro termina de falar, Paulo entra e fala assim, é verdade. É isso que o Pedro acabou de falar, é verdade. Vocês não têm noção das coisas que Deus realizou através de nós, lá no meio dos gentios. Vocês sabiam que os lenços, os meus lenços, eram levados para curar doentes? Não é isso que a Bíblia diz? Que os lenços de Paulo eram colocados sobre pessoas enfermas e elas levantavam, curadas. Por que isso? Para testificar a mensagem que Paulo pregava, comprovando que o evangelho também deveria estar entre os gentios. Continua aí, verso 13. Daí a gente pode perceber, né? Uma igreja ela precisa ser sempre teocêntrica e nunca antropocêntrica. Aí olha o verso 13.
Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra. Tiago aqui não é Tiago apóstolo. Tiago aqui não é aquele que escreve aquele livro lá no finalzinho da Bíblia, não é. Tiago aqui é o irmão de Jesus, que Atos vai dizer que era o líder lá da igreja de Jerusalém. Então, no meio da discussão, Pedro fala, Paulo fala, e agora o líder da igreja de Jerusalém fala. Perceba que a última palavra não é de Pedro, é de Tiago. Olha o que ele diz. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso, concordam as palavras dos profetas. Olha só. Olha só. Tiago levanta e diz assim: o que Pedro, que ele chama aqui de Simão, falou é verdade. E o que Pedro acabou de falar é baseado na palavra dos profetas. E olha o que diz a palavra dos profetas. Nesse momento, quem que Tiago vai citar? Ele vai citar Amós, olha aí. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Você já leu esse texto aqui hoje? Não é a mesma coisa que a gente leu lá no final de Amós? Como que os autores do Novo Testamento interpretam Amós? Eles interpretam no sentido de que aquela profecia se referia a quem? À igreja. A igreja, a restauração de Israel, que é prometida lá no final de Amós, é o surgimento da igreja. O reinado de Davi é o reinado de quem? De Cristo, o descendente de Davi. Tudo lá em Amós aponta para onde? Para a igreja, para os gentios sendo recebidos na igreja. Então Tiago, que é o líder da igreja, ele apanha a palavra e diz: olha, o que Pedro acabou de falar é verdade. E os profetas, os nossos antepassados, os profetas, eles disseram isso. Já anunciaram que os gentios haveriam de ser enxertados dentro do povo de Deus e ficar sob o domínio do filho de Davi, que é Jesus Cristo. Então Tiago cita o texto de Amós para relembrar, para confirmar isso. Então, uma vez que é uma regra da interpretação cristã, a premissa de que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento, então o significado daquela passagem de Amós é que Jesus, o filho de Davi, reinaria espiritualmente sobre as duas casas, Israel e Judá. E além de reinar sobre todos os judeus que crescem nele, Jesus também reinaria sobre os gentios e todas as nações que acatassem o Evangelho. E aquela fartura, lembra? Mencionada lá em Amós sobre pomares, vinho, trigo, se refere ao quê? As bênçãos abundantes que Deus derramou sobre o seu povo, ali no Pentecostes. As bênçãos que Deus derrama ainda hoje, e as bênçãos que Deus há de derramar em toda a sua plenitude, quando nós estivermos lá no céu. Então a promessa de restauração da nação de Israel se cumpre na morte, na ressurreição, na exaltação de Jesus, na conversão de judeus e gentios que formam a igreja, nas bênçãos espirituais decorrentes desses eventos.
Note aqui um detalhe extremamente importante. Tiago cita Amós literalmente, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele cita Amós literalmente, com exceção de uma coisa. Amós diz lá assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Tiago começa a fala dele dizendo assim, cumpridas estas coisas. Tiago interpreta as palavras de Amós, porque ele entendeu a expressão naquele dia. Que dia? O dia da morte, o dia da ressurreição, o dia da exaltação de Cristo, o dia do derramado Espírito Santo de Deus, o dia ali em que a igreja foi formada, o dia em que os gentios entraram na igreja. Então não é um dia específico apenas, mas é todo um evento, é todo, digamos assim, um complexo escatológico. Por isso ele diz, cumpridas estas coisas, tudo aquilo que Cristo fez e que vem depois de Cristo com a igreja. Então, a promessa de restauração lá do final de Amós se refere à igreja, que é o tabernáculo restaurado de Davi. A igreja é o povo de Deus, em quem as promessas a Davi se cumprirão. É por isso que o Novo Testamento, em vários momentos, se refere à igreja como Israel de Deus, verdadeiro descendente de Abraão. É por isso que o Novo Testamento, ele sempre olha para as promessas feitas a Israel, aplicando essas promessas aos cristãos. Quer ver um exemplo disso? Paulo diz lá em Romanos 15, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nossa instrução. Nossa quem? Nós que cremos em Jesus. Então, a primeira lição que a gente pode tirar desse texto aqui, e aí eu parto aqui para o final, para algumas aplicações. Gente, essa é uma regra que todos nós devemos ter ao ler a Escritura. A gente não entende muito bem um texto do Antigo Testamento, a gente precisa interpretar esse texto do Antigo Testamento à luz do Novo. É o Novo Testamento que lança luz para aqueles textos difíceis do Antigo Testamento. Nós precisamos ver de que maneira os autores inspirados no Novo Testamento interpretaram as profecias, aplicaram as palavras dos profetas. E ao fazer isso, nós vemos que Deus já cumpriu as promessas de restauração que Ele fez a Israel. Muita gente acredita que Deus ainda vai trazer as 12 tribos ali para a terra de Israel. Muita gente acredita que os judeus em massa vão se converter, que Cristo vai reinar sobre esses judeus e a terra por 1000 anos, num reinado literal, num reinado físico. Tem muitos teólogos piedosos que são excelentes na teologia deles, que pensam dessa maneira. Eles interpretam a palavra de Amós e outras palavras de profetas de forma literal. Por exemplo, Russell Shedd pensava assim, John MacArthur pensa assim. Eu não penso assim. Respeito a opinião deles, mas a minha interpretação, que acho que é a interpretação de Tiago, que é a interpretação de muitos outros homens de Deus, na verdade, a maioria dos teólogos, é que essas promessas, elas se cumprem na igreja. E que o reino milenar de Cristo já está em andamento. Ou seja, quando se estuda escatologia, Serginho falou há pouco tempo sobre escatologia aqui, tem uma ala da igreja que é pré-milenista, que crê que Cristo vai reinar 1000 anos aqui na terra. Repito e enfatizo, tem gente muito boa que crê nisso.
Eu não penso assim, mas respeito aqueles que pensam, porque para mim, aquela palavra de Amós, como diz Tiago, se cumpre na igreja. E isso não interfere em nada na nossa comunhão, a gente continua sendo amigo, né? Essa é uma questão que entra naquela parte no não essencial liberdade, né? Uma outra questão importante que a gente aprende aqui com esse texto, ele nos lembra do amor fiel de Deus para com o seu povo. Tudo que Deus prometeu encontra cumprimento na pessoa de Jesus, na formação da igreja. E aqui nós vemos a compaixão de Deus em incluir a mim e a você. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Nós somos aquilo que Amós chama de o restante de Edom. Nós somos os gentios, para quem Pedro iniciou a exposição do Evangelho. Nós somos aqueles que Deus trouxe para debaixo do filho de Davi. Nós temos aqui a compaixão de Deus em nos incluir naquela promessa que inicialmente foi para Israel. Isso é graça, isso é bondade do Senhor. Uma outra verdade que esse texto nos lembra: a fonte da nossa esperança, consolo, encorajamento aqui nesse mundo, precisa estar tão somente nas promessas do Senhor. O que traz consolo, ânimo, esperança aos nossos corações? Riqueza, dinheiro, prosperidade. E você pode completar essa frase aqui com algumas coisas. O que traz consolo ao nosso coração? Deve ser tão somente as promessas do nosso Deus, o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Isso é importantíssimo. A participação que eu e você temos dentro da igreja, como resultado da ação do Espírito Santo de Deus, em nós, através de nós, a esperança que a gente deve ter do futuro. Então, aqueles que estão com a sua casa em ruínas, você entendeu aqui, né? O que eu quero dizer com casa em ruínas? Às vezes nós estamos com o nosso lar destruído, cheio de brechas, todo quebrado, como aquelas casas que estavam lá. Parece casa abandonada. Existem alguns temas, existem alguns assuntos na nossa casa que a gente nem trata, né? Não foram resolvidos, mas a gente não trata para não dar estresse, briga e quem sabe até separação. Está lá abandonado, mas incomoda. Porque está sujo. Não tem como limpar, porque qualquer tentativa de limpar aquilo gera estresse. Está lá abandonado. Qual é a promessa aqui? A promessa é que o nosso Deus, e somente o nosso Deus é capaz de restaurar coisas quebradas, arruinadas, apodrecidas. E esse é, sem dúvida alguma, uma das especialidades de Deus: restaurar coisas adoecidas, apodrecidas.
Em Cristo é possível recomeçar, é possível ser perdoado, ser transformado. Em Cristo é possível a gente voltar a viver. Obviamente que essa é uma das grandes mensagens dos versículos finais de Amós. A casa destruída, debaixo da ação e do poder de Deus, ela é restaurada. É uma promessa do Senhor. Ele ergue aqueles que estão caídos. E por fim, eu não sei você, mas às vezes eu olho, na verdade, não às vezes, mas muitas vezes, eu olho para a realidade ao meu redor e eu fico muito indignado, muito zangado. Por que isso acontece? Por que o mal prevalece? Por que o justo, a pessoa justa, sofre? Por que aquele bandido, aquele camarada ímpio, por que ele prospera? Essas coisas não estão certas e a gente fica pensando assim, será que Deus não vai fazer absolutamente nada? Eu vejo isso em vários lugares, em vários contextos. Irmãos, nós precisamos lembrar que o dia da restauração ainda não chegou. Há um dia em que nós, filhos de Deus, seremos completamente restaurados. Meu pai já foi. Está lá, gozando das delícias da restauração. Já não precisa mais conviver com um monte de coisas que ele olhava aqui e o afligiam. Um dia, nós também seremos restaurados. E há de chegar aquele dia em que Deus vai colocar um ponto final em todas as coisas. Os corruptos, os desonestos, os ímpios, que hoje se dão bem. Amós diz isso no livro dele o tempo todo. Ele diz assim, Deus olha para vocês e diz assim, ó, calma, a sua hora vai chegar. Deus vai trazer justiça. E os ímpios receberão aquilo que eles merecem. Os justos serão recompensados. O que Amós está dizendo é que para quem está debaixo do reinado de Davi, a história termina com essa expressão, e foram felizes para sempre. Para quem está debaixo do reinado de Davi, o fim é de alegria. Então, a mensagem do livro de Amós não é uma mensagem só de juízo. Ele fica os 9 capítulos falando de juízo o tempo todo, mas ele encerra como? Com esperança. Ele encerra com redenção, falando de redenção. Isso é algo extraordinário. E da mesma forma que o profeta chama aquele povo rebelde de Israel a se reconciliar com Deus, abandonando os seus pecados, deixando de lado os seus ídolos. Nos dias de hoje, Deus tem levantado pessoas para alçar a voz por meio da pregação das Escrituras e prometer perdão, prometer reconciliação, nas mesmas bases que ele lá atrás prometeu. Que bases?
confie na obra, no sacrifício do meu filho. E você há de ser feliz. Confie naquilo que o filho de Davi realizou. E você há de ser restaurado. Então, como que termina a profecia de Amós? Apontando para Jesus. Apontando para o filho de Davi. Quando ele se refere ali ao tabernáculo de Davi que será levantado, ele fala de Jesus. Então nós devemos ouvir. Talvez alguns de vocês não vão entender isso. Então eu tenho que explicar rápido. Na primeira parte de Amós, Amós fala que Deus virá como um leão que ruge. Então nós precisamos ouvir o rugir do leão através das palavras do pastor de Tecoa, que é como Amós é chamado. Nós devemos colocar toda a nossa confiança na obra, na morte, na ressurreição do nosso Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer por esse tempo em que estivemos aqui estudando o livro de Amós. Queremos pedir que as verdades que aqui foram proferidas e ensinadas possam alcançar o nosso coração, trazendo-nos confronto, consolo, trazendo-nos a certeza de que debaixo da bênção do Senhor, debaixo do governo do Senhor, não existe nenhuma situação que não possa ser restaurada. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê arrependimento, que o Senhor traga sobre nós o entendimento dessas verdades, para que através delas e pela ação do Teu Santo Espírito possamos ser restaurados pelo Senhor na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nas relações familiares. Esse é, ó Deus, o nosso desejo, de sermos restaurados pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome do descendente do filho de Davi, aquele que um dia irá reinar sobre todas as coisas. É no nome de Jesus que oramos. Amém.